Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. Eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês nos comentários aí, que vocês acham que quem vai vencer amanhã, Brasil ou Sérvia, se Brasil é realmente mesmo favorito contra a seleção da Sérvia. Deixa a sua opinião aí, que é muito importante para o nosso canal. Também deixa seu like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do nosso canal. E até o momento não sabemos ainda a escalação que a seleção irá entrar em campo amanhã. O Tite tá fazendo mistério. Coloca nos comentários aí, vocês acham que o Vinícius Júnior vai ser titular nesse jogo? Eu separei aqui, galera, um corte do programa do ESPN Sport Center falando tudo sobre a seleção. Vou deixar o link na descrição. Crédito total à ESPN do Grupo Disney. Bora lá acompanhar o vídeo. Daqui a pouquinho mesmo, tá? A gente vai falar com a Gláucia, com o Zinho e com o Mauro Naves. Mas antes, Marra, eu queria que você falasse também sobre como você sente essas duas datas tão importantes para a seleção brasileira. E eu queria que você falasse também do técnico da Sérvia, quando ele fala assim, mas e ali atrás? Ninguém vai jogar? Ele meio que dá uma ironizada. Não sei se a gente precisa começar com o Alisson apresentando os jogadores de defesa da seleção brasileira. Eu acho que não. Não, mas acho que ali tem um discurso para fora e um outro discurso para dentro. O para dentro ele está cansado de saber que a seleção brasileira não vai atacar desordenadamente. Jogando com o Vinícius de um lado, e o Vinícius, e ele acompanha, né? Ele foi um grande jogador, né? O Vinícius, ele sabe quem é o Vinícius. E ele sabe como joga o Real Madrid. O Vinícius não é aquele ponta de ficar na beirada do escanteio o tempo inteiro. O Vinícius volta e vai e baixa o máximo que pode. Porque ele joga no Real Madrid e o Real Madrid é o campeão da Liga dos Campeões, então todo mundo sabe como joga o Vinícius e como joga o Rafinha volta também. Eu acho que a seleção tem uma questão diferente, que é não ter um volante com características de pegada, tanta pegada assim, como é o Fred, que é leve, que é bom passador, e o Paquetá não deixa de ser uma improvisação, mas é uma improvisação que eu acho confiável. Ele sabe jogar por ali, tem muito jogador que pode ajudar também, espaço para o Neymar. Então, eu acho que tem um discurso para fora. O discurso lá para dentro gente, muita atenção, né? Possível. Também tem esse discurso dos dois treinadores, de o Tite tentar, eu vou jogar na sua fragilidade. A sua fragilidade é defensiva. E ele tem que se proteger ali. Agora, conversávamos sobre isso fora do ar, né, Praça? Qual é a melhor forma dele se proteger? Talvez seja atacando também. Claro. E aí o jogo pode ficar muito interessante para a gente. E em relação para a gente como telespectador, né? No caso, telespectador. E a gente, de 2018 para cá, eu tenho um outro viés. A Sérvia também melhorou. A mesma Sérvia jogou contra a seleção brasileira. São 4 anos de amadurecimento e de experiências internacionais para jogadores, por exemplo, para um Vlahovic, que né? Como ele aproveitou esses 4 anos. É isso. Então tá bom, vamos lá para o Mundial do Catar. Daqui a pouquinho a gente vai para o Mundial do Catar, porque eu queria que você falasse sobre essa parte de defesa também, Praz. Você, que sempre esteve ali. Assim, eu fui goleiro durante mais de 30 anos, né? Então, assim, eu não sou... Você começou cedo, né? Eu não me considero, assim, um cara muito conservador, mas me surpreende até certo ponto a escalação, se a escalação for essa mesmo, né? Com Vinícius Júnior, Rafinha, Richarlison, Neymar, Paquetá fazendo o segundo volante. Não que o Paquetá não possa fazer a função, né? Sim. Assim, a gente fala de posição, né? Ele vai jogar na posição do Fred, mas vai fazer uma função diferente. Né? Mas, para mim, me surpreende um pouco, ainda mais para a estreia de Copa do Mundo, essa escalação, né? E o Tite fala ali dos atacantes que se escalaram. Eu vou esperar até amanhã, a hora do jogo. Você ainda não está acreditando, Praz, que vai ser essa escalação que a gente está vendo aí, com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre, beleza. Até Casemiro tá tudo certo. Aí, Paquetá, Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar e Richarlison, você não acredita que o Vinícius Júnior vai estar ali? Eu pensava que ia ser Casemiro e Fred. Tá. Um atacante também. Paquetá e Neymar, e tiraria o Rafinha. Não, tiraria o Rafinha. Tá. Botaria o Paquetá do outro lado. Paquetá do outro lado. E aí, na hora de marcar, adianta Vinícius Júnior e Neymar para pegar a saída de 3, o Richarlison e Paquetá voltariam tranquilo pelos lados, né? Sim. Mas é uma escalação que, assim, que eu falo eu pessoalmente, né?
Claro. Mas vejo o total nexo pelo que o Tite falou, que os jogadores do ataque se escalaram e mostraram para ele que ele pode jogar dessa maneira. Tem uma questão interessante, que é fundamental, né? Porque o fato do Tite escalar esse time não significa que ele agora falou para os jogadores, vamos para cima e vamos levar 3 e fazer 5. Ele jamais será esse treinador. E eu acho que nem existe um treinador que fala esse tipo de coisa. Há equipes que se comportam de uma maneira mais despreocupada em relação ao processo defensivo. Nenhuma equipe do Tite será assim nunca. Essa também não será. Mas o comportamento dos laterais da seleção brasileira dá ao Tite um pouco mais de tranquilidade para ter um marcador puro a menos, que é o Fred. Primeiro porque o Paquetá sabe fazer essa função. Ele fez essa função no Flamengo, fez no Lyon também. Ele é um jogador que tem versatilidade. Na última data FIFA, no dia que a seleção brasileira jogou com o Militão, o Paquetá fez esse papel. É importante salientar a diferença de sistema. Com a bola, a seleção brasileira estava a jogar com 3 zagueiros. E o lateral do lado esquerdo compunha no meio de campo como se fosse um volante. Os laterais do Brasil, os que vão jogar, não há dúvida, Danilo e Alexandre, eles não são atacantes pelos lados, como é a tradição maravilhosa, sem absolutamente nenhum tipo de ironia ou crítica do futebol brasileiro. O Tite adoraria ter atacantes pelos lados, o time jogaria de uma outra maneira se ele tivesse. Ele não tem. Então, esses jogadores, eles estão muito mais próximos de jogadores marcadores de meio de campo do que de atacantes. Sim. E eu acho que isso sustenta o processo defensivo que o Tite pede. E o time estará equilibrado. Se ele não tivesse visto isso, ele não usaria essa escalação. E ninguém estranharia se a seleção brasileira começasse a Copa do Mundo com esse time que o Praz acabou de citar e que seria o time que nós todos imaginaríamos que seria escolhido. Com o Fred compartilhando com o Casemiro a maior carga defensiva no meio de campo e um atacante a menos. Alguém poderia dizer, mas como o Vinícius não vai jogar? Sim. Esse alguém está imediatamente comparando as virtudes do Fred e do Vinícius, como se a questão fosse essa. Sim. A questão não é essa. A questão é o comportamento coletivo e os amigos pedem a entrada de passagem importante aqui no Sport Center. É verdade. É que eu não tenho Fala. Eu não acho que vai ser a mesma escalação no segundo jogo, tá? Eu também acho que não. Você acha que o primeiro jogo vai ser totalmente diferente do segundo jogo? Acho que é para esse jogo. Pensando nos adversários, né? Quando você falou do lateral, ontem o Fábio Luciano, ele falava sobre isso, né? Como o Danilo pode ser até um zagueiro e fazer a função de terceiro zagueiro durante alguns momentos. O Kostic, que é da Sérvia, vive com ou o Danilo atrás dele ou o Alexandre atrás dele. Isso é engraçadinho, Mário. Mas é sério. Olha, vamos lá. A gente vai pro Catar agora, conversar com o Zinho, com a Gláucia Santiago e com o Mauro Naves. Eu tô falando assim porque eu vi pela ordem, tá? Mas a Gláucia Santiago vai dar o nosso primeiro boa noite. E, Gláucia, eu queria que falar primeiro dessa parte de defesa mesmo, do que falou o técnico da Sérvia nesse momento, falando, e aí, mas e como vai ser a defesa da seleção brasileira? A gente sabe muito bem, inclusive decorado, como vai ser a defesa da seleção brasileira. Mas eu queria que vocês falassem também sobre o que vocês imaginam para essa primeira partida, na parte da frente da seleção. Gláucia, boa noite, bem-vinda. Vamos lá, Marcela, beijão para você, para os amigos aí, estavam acompanhando atentamente a discussão de vocês. Tem alguns pontos que a gente também tem discutido aqui, que vocês falavam, né? E até algumas variações que o Tite pode ter, enfim. Vamos trazer também quais são as nossas impressões para vocês. Primeiro, deixa eu dar boa noite aos dois e pontuar, né, Mauro? Já estamos no dia do jogo aqui, tá? É verdade. Já boa estamos noite, na quinta. Marcela, companheiros, fã de esportes, boa noite a todos, Zinho, Gláucia. Já estamos. A nossa ansiedade talvez seja menor do que a deles. A deles o jogo é só amanhã. Nós já estamos no Já estamos no dia do jogo, mas não dormimos ainda. Exato. A Marcela disse que começou com a ordem que apareceu lá pra ela, mas, Marcela, você começou com quem é tetra aqui neste trio, entendeu? Então faz todo sentido, se justifica. Este homem hoje recebeu festa na porta do CT da Seleção Brasileira, a torcida que estava lá acompanhando esse último treino. Enfim, então... Tem que ser assim, puxando a fila com o Zinho, então eu vou seguir essa ordem. Você nos contava agora no nosso jantar, no intervalinho que a gente teve aqui entre um ao vivo e outro, que conhece o técnico sérvio. Você o enfrentou, inclusive. Me deu trabalho ele. Jogava muito, né? O Stojkovic, ele era um meia, né? Muito qualificado. Um jogador que fazia gols, né? Batia muito bem na bola. Ele jogava no Nagoya Grampus e eu jogava no Yokohama Flugels, né? E o time dele era melhor que o meu, então era difícil ganhar deles.
Mas agora o meu time, né, o Brasil, é melhor do que o dele. E ele que tem que se virar. E ele que lute. Ele falou aí nessa entrevista coletiva hoje também, né? Os treinadores falaram, quando falaram para ele de 4 atacantes, ele, e a defesa e tal. O Praz levantava uma bola ali, que ele disse o seguinte, vai ser algo como surpreendente para ele até essa questão de ter o Paquetá ali. No início da semana, eu imaginava também um Casemiro e Fred, talvez, nesse meio, para segurar um pouco mais a marcação ali no meio, roubada de bola. Mas aí sim, a turma lá da frente, com o Vinícius Júnior, inclusive, o Neymar mais ali por trás da defesa, do ataque, perdão. Enfim, mas a gente está esperando, depois das coletivas de hoje, que embora nenhum dos dois tenha revelado muita coisa, que de fato seja isso, esse Paquetá e Vinícius Júnior. Suas impressões sobre isso também, Zinho? Primeiro um beijo para Marcela, né? Eu nem cumprimentei meus companheiros, André Kfouri, né? Fernando Praz. É o Mário Marra que tá lá? Sim. Mário Marra? Pela voz assim, eu achei que era essa voz é inconfundível. Um beijo pro Mário também, Mário Marra. Essa marra é inconfundível. Essa marra. Olha, qualquer formatação que o Tite coloque em campo, tá mais uma tendência para ser o Vinícius Júnior, né? Todo mundo tá falando muito nisso, mas se entrar o Fred, para mim também não é nenhuma surpresa, até a formatação que ele jogou mais. Mas assim, a boa fase do Vinícius Júnior, um Tite pelo que ele tem falado, pelos comentários aqui, que a gente pega de um, pega de outro, a fala do próprio Thiago Silva na coletiva, dizendo que agora tem muitos atacantes de lado, do 1 contra 1, isso ajuda o Neymar a brilhar mais, ele tem mais parcerias e ele fica com as responsabilidades mais divididas, e eu concordo com tudo isso. Mesmo que seja essa formatação mais ofensiva, sem a bola, há uma disciplina, há uma organização. O Tite é um ótimo gestor, ele tem isso já organizado, treinado. Sem a bola, quando for uma linha defensiva mais baixa, o Vinícius Júnior e o Rafinha vão voltar na linha do Paquetá e do Casemiro. Estou falando mais no campo nosso, defensivo. Mas quando ele marcar em linha alta, para agredir e abafar o adversário, que ele pode fazer muito isso, porque a Sérvia joga geralmente com 3 zagueiros, ele vai adiantar o Vinícius Júnior e vai adiantar o Paquetá já na linha do Richarlison lá na frente, e o Neymar vindo por trás, tendo Paquetá e Casemiro. Então são fases do jogo que o Tite treinou muito bem, e as opções que ele tem para iniciar e também para mexer nos 90 minutos é espetacular. O Tite nunca teve em mãos tantas opções na seleção brasileira. Se a gente for pensar em 2018, um bom grupo, mas eu acho que esse é melhor. Opções de peças, né? Opções táticas com quem já estiver ali em campo, um pessoal em um nível muito bom. O Tite também falou, Mauro, que se acontecer de num próximo jogo ele trocar um ou outro, não é por um desempenho apenas, mas também pensando nos seus adversários, pensando no que é uma Copa do Mundo também. Eu achei interessante ele falar sobre isso. Claro, montou um time em cima do que deve ser essa Sérvia. Tem essa linha, como o Zinho bem lembrou, dos 3 zagueiros, mas também na recomposição defensiva um pouco mais lento. Aí é importante ter esses caras mais agudos que a seleção brasileira pode ter, enfim. E a Sérvia também com as suas dúvidas. O Kleber Xavier e a Comissão Técnica Brasileira falaram ali na resenha depois com a imprensa que estão trabalhando para os dois atacantes, os 2 centroavantes. A imprensa sérvia já fala na possibilidade de que talvez ele entre só com um. Exatamente. Se eu fosse ele, entraria apenas com um. Acho que tirar um cara do meio para ir para cima do Brasil com 2 atacantes é muito arriscado, mas enfim, ele que tem o time na mão. Não, a imprensa não acredita que isso vai acontecer. Ele usou isso nos últimos amistosos, mas parecia apenas uma coisa de momento. Vamos ver o que é que acontece. Com relação à defesa, que vocês estavam questionando, Marcela, não é só ele, o técnico da Sérvia, que pensa isso, não. A gente cruza, às vezes, com jornalistas por aqui que fazem esse questionamento. O Brasil, do Casemiro para frente, está cheio de muitas opções, mas está na hora de vocês renovarem a defesa. Eu falei, mas tem lá o Militão. Pois é, mas ele não joga. Quem joga é o Thiago com 32 anos. Na lateral vocês trazem o Daniel Alves com 39. Quem é Danilo? Isso aí o cara falou, minha cara, quem é Danilo? É o Cafu? E o Alexandre? É o Roberto Carlos? não é. Então, em termos de talento, assim, quando o cara quer te dar uma cutucada, eles falam mais da defesa, porque realmente do meio para frente, com essas opções todas que apareceram, eles vão falar mal de quem? Do Vinícius Júnior, do Rafinha. Então eles falam da turma lá de trás mesmo, da turma da cozinha. Mas o Tite falou que
Em resumo, ele gosta de um time com equilíbrio, não vai encher de atacantes, nem encher de jogadores de defesa. Ele acha que quem manda no jogo está no meio campo. Eu esperava que o Vinícius não estreasse e que sim fosse titular no outro jogo. Então quando se fala assim, ele vai mudar muito o time para a Suíça, não sei se é muito mais. Porque a mudança básica eu esperava que estivesse aí, com a saída do Fred. Então, vai mudar alguma coisa? Pode mudar, mas muita coisa para o jogo da Suíça, não. Não tem porquê, ele vai manter uma base aí. Muito bem, Tite não cravou, não falou nome a nome dos 11 iniciais, mas a gente foi pegando uma coisa ou outra ali, não só da coletiva dele, também do Thiago Silva. Houve até brincadeira no fim da fala do Thiago, que ele diz dos meninos do 1 contra 1 que o Brasil tem, e como o Neymar pode jogar entre as linhas, e aí a gente já foi desenrolando um pouco mais dessa seleção brasileira, que pra gente já estreia hoje, pra gente diminuir um pouco a nossa ansiedade, viu, Marcela e amigos? Pois é, pra vocês é hoje, pra gente ainda é amanhã, pela madrugada. Pense que o negócio não chega nunca esse dia. Glauciazinho, Mauro, um beijo pra vocês, muito obrigada pelas informações. A última informação é onde vocês estão exatamente? A gente está em uma praça aqui na região de Muxairebe, onde nós estamos hospedados. Estamos próximo ao nosso centro de imprensa, aqui ao fundo do meu lado direito, ó. E está muito movimentado já. A cidade mudou muito, a cara da cidade mudou muito nos últimos dias, né? Encheu de gente. Aqui é o atual centro da cidade, Marcela. Aqui é chamado Downtown agora de Doha. Mas o centro mesmo, há 10 anos, era lá perto da praia. Era outra coisa, um centro mais empobrecido. Isso aqui é tudo muito novo e virou centro também. Por isso é Downtown. Você falar no táxi, as placas indicam para cá. Mas é tudo muito novo e uma rua bastante movimentada, porque ali na frente é um mercado super tradicional. Então esse caminho aqui, e hoje só passa marroquino aqui, hein? Que festa, hein? Só bastante. Tem muita, aliás, tem japonês festejando. Torcedores de todos os lugares, assim, passando por aqui. E é curioso, viu, Marcelo? O povo anda até de madrugada. Quer dizer, já estamos quase 1 da manhã aqui, o povo tá andando. E não estou falando só dos torcedores, dos turistas, a turma da cidade mesmo, de madrugada por aqui. Mas, Marcela, eu acho que é porque o calor durante o dia não deixa. Isso, eu ia falar isso, Marcela. Chegou a turma da Arábia, ó. É melhor andar na madrugada, porque de dia é muito calor. Pronto, ó. Você queria torcedor, tá aí, Marcelo. Eles aparecem. Tá bom. Beijo não, pra eu tava achando, eu tava me chamando a atenção realmente a quantidade de pessoas essa hora aí. Mas é Copa do Mundo, né? É Copa do Mundo pra gente que tá aqui no Brasil. Imagina pra vocês que tá aí na sede. Beijo pra vocês, então. Glauciazinho e Mauro Naves, bom trabalho. E boa sorte amanhã pra seleção brasileira, eles que estão pertinho. Eu tava pensando aqui com o Mauro Naves falando de Downtown, que mudou. Daqui a 3 anos é outro lugar já. Downtown, aí ele já virou um mar, que eles já construíram, aí fizeram... Já virou um mar? É, porque eles fazem até a praia, né? Eles tiram praia, eles constroem praia e assim vai. Ô, Marra, se você fosse apostar hoje no time que vai entrar amanhã contra a Sérvia, qual que você apostaria? Mais pro que o Praz imagina ou mais o que a gente colocou no nosso campinho? Então, eu acho que vai entrar esse time do campinho. Se você me perguntar o que eu faria, mas eu não sou técnico, né? Sim. Não estou lá no dia a dia. Eu só acho que eu prefiro acreditar no percorrer, no caminho. E no caminho isso não foi testado em campo. Tem um outro ponto que me preocupa, que me deixa inquieto, poucas vezes a seleção brasileira jogou contra europeus. Sim. E isso é impossível, né? Com as competições, com o calendário. E esse é um jogo de abertura de Copa do Mundo contra um europeu bem ranqueado, contra um europeu bom, cheio de jogador. Mas eu confio nos cabelos brancos do Tite. Ele está lá diariamente, ele trabalha diariamente e eu estou aqui no ar-condicionado. Então, ele tem... Se entrar com uma equipe e se entrar com a outra, eu apenas vou observar. Eu acho que faz sentido entrar com qualquer uma das duas. Eu não acredito numa grande revolução, uma mudança maluca, algo assim. Acho que do jeito que está, ou um ou outro, faz sentido. Do ponto de vista do Stojkovic, o que a Sérvia pode fazer, como ele pode encontrar maneiras de enfrentar a seleção brasileira, pensando nessa escalação, né? Porque a pergunta feita a ele hoje na entrevista foi a respeito dos 4 atacantes. Foi a isso que ele respondeu. Né? Ele até perguntou quem vai marcar, né? Com uma ideia que não é a dele a respeito do futebol. É uma postura numa entrevista coletiva na véspera da estreia.
porque o Stojkovic jogou tanta bola e é um cara tão atualizado a ponto de estar na Copa do Mundo dirigindo a Sérvia, que não é um país que não goste de futebol, não tenha jogadores importantes. Se a gente pensar muito tempo atrás no futebol iugoslavo e a maneira como sempre admiraram o Brasil, é uma outra coisa. Pode dar uma zebra. Se a Sérvia ganhar do Brasil, será uma surpresa. Talvez uma zebra. Não será nada parecido com a Arábia Saudita ganhando da Argentina, nem o Japão ganhando da Alemanha, nada disso. Nada, é um outro contexto. A estreia do Brasil... Colocar uma zebrinha. A estreia do Brasil... Uma zebra pequenininha. A estreia do Brasil é uma estreia difícil nessa Copa. É o adversário mais forte que o Brasil vai enfrentar na fase de grupos, logo na estreia. Agora, vamos olhar para o outro, vamos inverter. E o Stojkovic, pensando na seleção brasileira, ele não está pensando em quem vai marcar. Honestamente, eu não acredito que ele está pensando em quem vai marcar. Porque essa é uma ideia antiga de futebol. Hoje todo mundo marca. O Vinícius marca, o Rafinha marca. Só o Neymar não marca, porque ele pode. E só... Não, é isso, né? Pô, colocar o Neymar pra marcar é brincadeira, né? O cara é o cabeça do time, é o principal jogador do time. Se ele ficar perdendo tempo marcando, quando chegar a bola no pé dele, ele não vai ter perna pra poder driblar, fazer o passe, correr. Mesma coisa, o erro pra mim do Tite na última Copa foi isso, foi querer botar as pontas pra marcar lateral. Os caras tem que... Não faz sentido. Se os laterais da seleção não vai até a linha de fundo, então quem tem que fazer essa marcação são eles. Não existe negócio de atacante que joga pelas pontas ter que marcar lateral. Não existe isso, cara. Claro, o cara tem que fazer uma sombra. Todos os jogadores têm que fazer uma sombra na marcação. Isso daí é certo. Mas ele não pode se abdicar da posição dele para poder fazer outro posicionamento em campo. Senão o que ele tem que fazer ele não consegue. O atacante não vê bola. Entendeu? Esse é o erro, né? E para mim, amanhã a seleção brasileira pode ter duas alterações. Pode ser sai Vinícius Júnior e entra Fred, né? Um dos dois. Porque o Paquetá pra mim não sai do time. A única opção é sai Vinícius Júnior e entra Fred. Pra mim ele vai entrar com Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex, Sandro, Casemiro, Lucas, Paquetá, Rafinha, Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior ou Fred. Uma dessas peças que serão titular amanhã, né? Como o Tite, né? Todo mundo sabe, o Tite tá fazendo mistério, né? Ainda tem aquele papo, vai ser o Vinícius Júnior, vai ser o Fred, ninguém sabe ainda, pode ser uma opção ou outra, mas eu acho que quem entrar vai estar bem também na seleção. O Tite, todo mundo sabe, é um técnico conservador, né? Ele sabe o perigo que a seleção da Sérvia vai oferecer à seleção do Flamengo, pelo menos a princípio vai oferecer. A gente não sabe, né? É muita especulação, o que eles vão fazer acontecer, o negócio é quando entrar dentro de campo. Entendeu? Tudo vai depender do Brasil, porque pra mim, a seleção brasileira é muito melhor do que a seleção da Sérvia, né? Então não tem muito esse papo, é só entrar e jogar bola. Claro, eles também têm a parte positiva deles, tem jogadores bons, mas a seleção brasileira tem que jogar bem, é melhor. É a seleção que, pra mim, da Copa do Mundo, a seleção é que tem os jogadores mais habilidosos. Entendeu? Então a seleção brasileira, pra mim, tem a obrigação amanhã de entrar e vencer a seleção da Sérvia. Entendeu? Não é aceito o resultado negativo. Não é aceito. Os jogadores estão juntos, estão se preparando aí essa semana toda, entendeu? E eu confio muito nessa seleção. Para mim, desde 2010, de 2006, né? A última seleção para mim que eu vi que era brilhante era 2006. De 2006 para cá, para mim essa seleção tá sendo uma das melhores. Entendeu? Os jogadores mais jovens que têm jogado bem nos clubes, né? O negócio é na seleção. Tomara que o peso da camisa não pese na Copa do Mundo, porque jogar eliminatória da Copa é uma coisa e jogar a Copa do Mundo é outra, todo mundo sabe, né? O negócio é torcer agora para a seleção. Amanhã, assim que sair a escalação oficial, né, que o Tite divulgar, eu estarei trazendo aqui no canal para vocês, mas para isso você não pode esquecer de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal.